Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a mais um Café dos Homens. Obrigado pela presença de cada um que está aqui hoje. Sei que temos alguns visitantes hoje, homens que vieram pela primeira vez. Poderiam ficar em pé só para a gente reconhecer quem que está vindo pela primeira vez hoje? Bem-vindos então, sejam bem-vindos. Obrigado pela presença. Espero que vocês se sintam bem entre nós. O nosso encontro é sempre uma vez por mês, né? Sempre no último sábado do mês. Esse mês de maio a gente adiantou um sábado, até porque a gente tem uma programação especial na próxima semana, que também já queria convidar a todos que puderem participar. Nós temos a nossa conferência missionária aqui, então que inicia na sexta-feira à noite, 7h30 da noite. E temos programação no sábado à tarde, a partir das 15 horas, sábado à noite, a partir das 19, e também domingo pela manhã, às 10 e domingo à noite, às 19. Então, um programa bem completo. Vocês também são bem-vindos, tragam suas famílias, participem aqui conosco, né? O convite se estende, claro, a todos os nossos membros aqui também da nossa igreja. Quero aproveitar, só pedir um apoio depois, né? Se algum dos homens puder ficar um pouco depois do nosso encontro aqui do café, para fazer um mão na massa aí um pouquinho, não é muita coisa, né? O Alvin e o pastor Santareno estão aqui, pediram esse apoio, o pastor Santareno pediu esse apoio, é justamente para a nossa conferência. Então, se alguém puder ficar aí uns 15, 20 minutos a mais para carregar algumas coisas aqui, seria muito útil para todos nós, né? E tinha mais uma coisa que você me falou, Alvin. Isso, da conferência também. Na conferência, no sábado, a gente precisa de alguns homens para nos ajudar na cozinha. Então, se alguém puder, tiver disponibilidade, quer ajudar na cozinha também no próximo sábado, daí conversa com o Alvin, que lhe dá as orientações sobre isso. Tá. É só na distribuição, vai ter uma sopa aí no sábado, e aí quem puder ajudar aí a servir, seria ótimo aí para contribuir com todos, tá bom? Então, obrigado mais uma vez. Quero iniciar com uma oração aqui, e daí eu já passo para a equipe de louvor. Querido Deus, obrigado por esse dia, obrigado por essa semana que passou, por tudo que pudemos vivenciar nas nossas casas, no nosso trabalho, Pai, no nosso dia a dia, por tantas vitórias, conquistas que tivemos, também em momentos difíceis, Pai, que a gente possa confiar em Ti, que a gente possa buscar a Ti diariamente em nossas vidas, Pai. Obrigado pela vida de cada um que está aqui, pelos visitantes que estão aqui, que eles possam se sentir bem entre nós, Pai, fazer parte também desse grupo de homens que temos aqui. E Tu possa estar conduzindo a cada um nessa manhã, que a Tua palavra possa falar aos nossos corações, que possamos ouvir a Tua palavra, sermos obedientes a Ti, Pai, seguir os Teus caminhos, que Tu possa estar nos abençoando. Cuida desse momento de louvor agora também, fala conosco, que as músicas cantadas possam colocar a Tua palavra em nossas vidas, Pai. Isso eu oro, em nome de Jesus, amém. Bom dia, você pode ficar de pé? Vamos com alegria agora louvar, engrandecer o nome do nosso Deus, juntos. Teus caminhos, ó Deus, ensina-me a viver conforme a Tua vontade, que é boa, perfeita, agradável e o melhor para Tu és o meu Deus, meu Salvador, e sempre
Senhor, pois Tu és tão bom para mim. Ensina-me Teus caminhos, ó Deus, ensina-me a viver conforme a Tua vontade, que é boa, perfeita, agradável e o melhor para mim, pois Tu és o meu Deus, meu Salvador, e sempre confiarei em Ti, Senhor, pois Tu és tão bom para mim, pois Tu és o meu Deus, meu Salvador, e sempre confiarei em Ti, Senhor, pois Tu és tão bom para mim. E a cada dia que eu viver, a cada passo que eu der, será para Ti, Senhor, será para Ti, Senhor. A cada dia que eu viver, a cada passo que eu der, será para Ti, Senhor. Salvador, e sempre confiarei em Ti, Senhor, pois Tu és tão bom para mim. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração renova, renova o espírito inabalável. Não nos deixe apagar o Teu Espírito. Não nos deixe apagar
Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Me renova um espírito inabalável. Não nos deixa apagar o teu espírito. Não nos deixa apagar o teu espírito. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser segundo o coração de Deus. Do início, mais uma vez. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Um espírito inabalável. Não nos deixa apagar o teu espírito. Não nos deixa apagar o teu espírito. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Segundo o coração de Deus, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus.
Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos sempre engrandecer o Teu nome, sempre Te louvar, sempre Te adorar, Pai, porque o Senhor é a razão da nossa existência. Tu és o amado da nossa alma, Tu és o bem mais precioso que um dia na vida nós podemos ter, Pai. Obrigado pela Tua presença aqui neste lugar, obrigado pela Tua presença em cada coração, Pai, e obrigado que nós podemos ouvir a Tua voz. Fala conosco, Pai, nós Te adoramos, é o que nós Te pedimos agora neste momento, em nome de Jesus, amém. Podem sentar, queridos. Obrigado, equipe de louvor, por esse tempo de louvor. Quero convidar o Kevin agora a chegar à frente aqui já, que vai nos trazer a palavra nessa manhã. Que bom que você aceitou o nosso convite de estar aqui conosco. Para quem não conhece o Kevin, né, o Kevin é casado com a Carla há 32 anos, é pai da Júlia e da Nathalie. Ele é membro da nossa igreja aqui, serve aqui na Igreja Nova Aliança. Ele é bacharel em Teologia e Educação Cristã, mestre em Missiologia, trabalha com mobilização missionária, já atuou na Crossover Brasil e hoje está na Frontiers Brasil, além de ser presidente na Perspectivas Brasil. Então, o Kevin está aqui conosco hoje. Que Deus te abençoe a trazer a palavra aí para nós. Irmãos, é uma alegria estar com vocês. Na verdade, eu gostaria de estar lá aqui embaixo, porque é um grupo menor, a gente fica mais perto um do outro. Mas essa é a minha família, que para quem não me conhece também, eu acho que a maioria de vocês me conhece, então não é novidade. Na verdade, a gente vai fazer 32 anos de casado essa semana, por isso que eu coloquei 32, dia 29. Então, eu fui criado num ambiente um pouco diferente que a maioria de vocês. Meus pais trabalharam com povos indígenas no norte do Brasil por 40 anos. Eu estou aqui dirigindo o barco, sou eu. E hoje eu trabalho, além de trabalhar com perspectivas, eu trabalho com a Frontiers. E o nosso lema é: com amor e respeito, convidamos todos os povos muçulmanos a seguirem Jesus. Então, esse é o nosso alvo como organização. E tem sido um privilégio trabalhar nessa área nos últimos 20 anos no Brasil, mais 23 anos no total, na mobilização missionária. Eu queria começar a fazer essa pergunta. Na verdade, vamos orar primeiro. Pai, a Tua palavra é poderosa. O Teu Espírito ilumina a Tua palavra para nós. E queremos aprender do Senhor hoje, porque não sou eu que está ensinando, mas o Senhor que vai ensinar. Esse é o momento, Senhor, de que podemos ouvir a Tua voz no nosso coração. E queremos pedir que o Teu Espírito realmente fale para o coração de cada um de nós, para que Seu nome seja engrandecido no nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queria começar com essa pergunta: qual o propósito da sua vida? Porque o que faz você acordar de manhã? O que governa as suas decisões? O que faz o seu coração arder para trabalhar? Qual a sua paixão? O C.S. Lewis, ele escreve no seu livro Homem, o Lugar da Habitação de Deus, não sei se é o título exato em português, mas ele conta uma história de um homem britânico no século XVII que devotou a sua vida para uma coisa: criar o camundongo sarpintado perfeito. Esse é o alvo da vida dele. Era um homem rico, com salário garantido. Ele podia ter feito qualquer coisa na sua vida. E
a gente nem sabe, ninguém sabe por que era a escolha dele, por que ele fez isso, mas esse foi o propósito desse homem, de criar o camundongo sarapintado perfeito. O C.S. Lewis escreve: não posso deixar de lamentar a perda do meu irmão no outro lado do mar. Feito à imagem de Deus, equipado com poderes incríveis de mente e alma, chamado a sonhar sonhos imortais e a pensar os longos pensamentos da eternidade, ele escolhe a criação de um camundongo sarapintado como sua razão de existir. Convidado a caminhar com Deus na terra e a habitar finalmente com os santos e os anjos do céu, chamado a servir essa geração pela vontade de Deus e a prosseguir com santo vigor em direção ao alvo pelo prêmio do alto chamado de Cristo Jesus. Ele dedica sua vida ao camundongo sarapintado. E não apenas noites e feriados, mas sua vida inteira. Não sei se você é chocado com isso. Ou se você quer gritar que desperdício de vida. Mas a pergunta é: qual é o nosso propósito de vida? Para que a gente vive? Eu creio que muitos de nós temos a tendência de viver para nós. A gente tenta viver para Deus, mas nós também temos as demandas da nossa família, nossas esposas, nossos filhos, nossas carreiras, questões de dinheiro, de poder, de ter uma vida boa. Até pessoas gostam de dar sua vida em relação à criação, que nem esse cara aqui. Será que realmente vivemos para Deus? Eu acho que é um desafio todo dia, que a gente tem que acordar todo dia e fazer essa pergunta: para que eu estou vivendo? Ruth Graham, que é a esposa do Billy Graham, disse assim: pelo meu ver, se você não está disposto a viver a sua vida em função de algo maior do que si mesmo, então não vale a pena viver. No século XVII, teve outro homem, na Alemanha, que viveu com outro propósito. O nome dele era Conde Nicholas Zinzendorf. Também um cara rico, podia ter feito qualquer coisa com a sua vida, e ele mobilizou centenas e centenas e centenas e centenas de missionários ao redor do mundo. No início da reforma, teve poucos avanços missionários, os primeiros 250 anos da reforma. Mas esse foi um dos brilhos naquela época. Ele tinha um chamado que era esse, um propósito. Tenho uma paixão, Ele, Cristo, e somente Ele. É um contraste, né, com esse tipo de visão que temos aqui. Eu quero sugerir para vocês, irmãos, que nós fomos criados por Deus com um propósito. E é muito simples. A gente foi criado para adoração. A gente foi criado para adorar o Senhor, para glorificar o Senhor, para conhecer o Senhor e glorificar Ele. Isaías 43, de longe tragam os meus filhos, e dos confins da terra as minhas filhas, todo aquele que é chamado pelo meu nome, a quem criei para minha glória, a quem formei e fiz. Criados para conhecer a Deus, para o glorificar, para o exaltar, para o adorar. E o povo de Deus, que Deus forma, primeiro com Israel e depois com a igreja, tem esse mesmo propósito. Encontramos isso em Jeremias 13, assim como o cinto se apega à cintura do homem, da mesma forma fiz com que toda a comunidade de Israel e toda a comunidade de Judá se apegasse a mim, para que fosse o meu povo, para o meu renome, louvor e glória. E Pedro, em Atos 15,
diz que Deus, no princípio, voltou-se para os gentios, ou seja, as nações, a fim de reunir dentre as nações um povo para seu nome. A questão de nome na palavra de Deus geralmente refere à reputação de Deus, o seu renome, o seu louvor, sua glória, sua fama. A gente não usa a palavra fama em relação a Deus, geralmente, mas é essa a ideia, é a fama de Deus. E todos os povos da terra foram criados, estão sendo chamados por Deus para essa adoração. O rei Davi, que escreveu muitos dos salmos, ele escreveu um salmo muito interessante. A gente tem a tendência de citar a primeira parte do versículo, o primeiro versículo, que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Mas isso é só a primeira parte do versículo. A segunda parte do versículo diz o porquê que ele faz isso. Para que sejam conhecidos na terra o teu caminho, ó Deus, e a tua salvação entre todas as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. Exultem e cantem de alegria as nações, pois governas os povos com justiça e guia as nações na terra. Louvem-te todos os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. E podemos olhar todo o Antigo Testamento, o Novo Testamento, encontramos versículos como o Salmo 86, todas as nações que tu formaste virão e te adorarão, Senhor, e glorificarão o teu nome. Romanos 15, louvem ao Senhor todos os gentios, cantem louvores a Ele todos os povos. Ou seja, Deus tem esse propósito. Eu e você, nós fomos criados para a adoração. E Ele sempre chamou, ao longo de toda a história, todas as pessoas de todos os povos para a adoração. Esse é o nosso resumo dessa parte. Mas o adorador, irmãos, não é só alguém chegar, cantar no domingo, a gente ler alguns versículos, orar um pouquinho de vez em quando. O propósito de Deus na adoração é muito mais profundo do que isso. Não é só uma coisa externa que a gente faz. Porque, ao chamar os povos à adoração, Deus sempre teve um propósito relacional. Relacional. Essencialmente, o chamado para a adoração é o Deus Todo-Poderoso, o Deus de amor, nos chamando para um relacionamento eterno com Ele, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Essa comunhão começou no jardim, você lembra? Era um relacionamento todo dia com Deus. E no início da Bíblia, encontramos versículos que começam a nos mostrar esse propósito que Deus tem não só para Israel, mas para todos os povos da terra. Em Gênesis 12, a gente geralmente pensa sobre o chamado de Abraão, a gente pensa na vida de Abraão em si, que ele foi chamado para sair da sua terra, tal. Mas nesses versículos ele diz assim para Abraão: farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, você será uma bênção. Aí ele termina no versículo 3 dizendo o seguinte: e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. A aliança de Deus com Abraão não é só uma aliança com Abraão, mas é uma promessa de bênção redentora com todos os povos da terra. Mais tarde ele faz a mesma promessa, mas ele inclui um outro detalhe, que haverá uma semente de Abraão, e essa semente, a gente vê no futuro que essa semente é Cristo, é Jesus. É Ele que vai trazer essa bênção redentora para todos os povos. Em Gálatas 3, Paulo comenta nesses versículos de Gênesis 12, ele diz assim, em capítulo 3, versículos 7 a 9, estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão, prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios, ou as nações, pela fé, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão. Qual é esse anúncio?
por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Esse é o Evangelho. E assim, os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé. Ou seja, esse propósito de chamar os povos para adoração é um chamado para um relacionamento com Deus. E esse chamado é para todos os povos desde o início da Bíblia. E qual é a natureza desse relacionamento? Deus tem uma plenitude de imagens que Ele usa, né, em relação ao nosso relacionamento com Deus. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos a noiva de Cristo, nós somos o povo de Deus. Vê que todos são falados em termos relacionais. Nós somos discípulos de Jesus. Inclusive, não sei se vocês ouviram a mensagem do pastor Flávio 2 semanas atrás, onde ele fala sobre discípulos. Foi ótimo. Se não viu, volta, porque valeu a pena. Ser discípulo não é só alguém que crê em Jesus, mas é alguém que segue Jesus, né? A Bíblia fala que só porque você diz que você é cristão não quer dizer que você é discípulo de verdade. E um discípulo é alguém que é um aprendiz, que se dedica a servir Jesus, a conhecer, estar com Jesus, a se tornar como Jesus, fazer o que Jesus faz. Mas a palavra que eu quero trazer, o relacionamento que eu quero colocar aqui, que para mim, a gente até começou isso no início, quando ele diz: traga os meus filhos e minhas filhas, e esses eu criei para a minha glória. Você precisa ser filho. Filho tem que ser discípulo, mas esse relacionamento de filho com pai, para mim é o mais precioso. Ele nos chama, e quem tem filhos, você sabe que isso é algo importante. Agora pergunta, se Deus está nos chamando para ser filhos, e pense no seu relacionamento com seus filhos, se você tem filhos, se não, você pensa no seu relacionamento com seu pai. Porque Ele chama seus filhos de todos os povos para adorarem a Ele. Porque Ele chama. Deus não precisa da nossa adoração. Ele não é um Deus necessitado. A nossa adoração não acrescenta nada a Deus, porque Deus, na sua essência, o nosso Deus trino, Ele é completo na sua essência. Então, Ele não tem necessidade da nossa adoração. Ele podia nunca ter criado nada, Deus estaria na mesma alegria na Trindade que Ele estaria hoje. Então, Deus, né, assim, na essência, Deus não é beneficiado, da mesma forma que nós somos beneficiados. Beneficiado. Quem é beneficiado na adoração? Nós. É para entrar no relacionamento com Deus. Sim, Deus merece nossa adoração. Ele criou todas as coisas, Ele é digno. Mas o alvo da adoração para o Pai é trazer seus filhos para perto dEle. Para trazer seus filhos para perto em relacionamento. Quando eu dou aula de perspectivas, eu gosto de usar esse exemplo aqui. Não tinha passado. Essa é a minha filha Júlia, quando eu tinha 4 anos. Um dia ela chegou e disse: pai, tá vendo, isso aqui é você, isso sou eu. Tenho um coração enorme no meio, né? Eu te amo. Não sei se você já recebeu, quem tem filho já recebeu um monte, que eu chamo de arte da geladeira, porque eu que pego isso e eu coloco lá na geladeira, né? E os nossos filhos gostam de presentear, né, o seu melhor. Claro, isso aqui não é um Picasso, eu não consigo vender, eu até hoje eu tenho essa arte. Mas por que eu valorizo essa arte? É a arte em si que eu valorizo? Não. É porque essa arte veio de um coração de amor da minha filha. E o que enche o meu coração, o que enche o nosso coração de alegria, não é a arte que a gente recebe, mas o amor e honra por trás da arte que os nossos filhos dão para nós. A nossa adoração para o Pai são como esses desenhos de lápis de cera. Deus está interessado no relacionamento,
Não tanto a arte, não é o ato físico de adorar, mas o coração de adoração, de honrar, de amor dos seus filhos para com Ele, que Deus quer. Então ele recebe essa adoração, essa arte de todos os povos da terra. Ele está chamando seus filhos de todas as etnias do mundo para si mesmo, para que eles possam ter essa alegria, experimentar essa glória de Deus. Esse é o prazer de Deus. O prazer de Deus é satisfazer os corações dos seus filhos nele. A satisfação não é em qualquer outra coisa. A satisfação de Deus, o prazer de Deus é ajudar eu e você nos satisfazermos nele. Encontrar a nossa razão de viver nele. Então ele se deleita nessa adoração das nações, porque ele está recebendo a honra e o amor dos seus filhos em adoração. Ele está dizendo: vem a mim, compartilhe da minha alegria, da minha glória. E eu gosto de dizer que a Júlia melhorou, tá? Então, já tinha 8 anos e desde então ela faz mais coisas diferentes. Agora, as minhas filhas, elas têm um relacionamento diferente com cada um. Se você tem 2 ou 3 filhos, você sabe que você tem um relacionamento diferente com cada um. A sua forma de mostrar amor, de mostrar honra é diferente de cada um. E assim Deus quer receber a diversidade cultural e forma diferente de todas as culturas, dos seus filhos, de todas as etnias da terra. E Deus, então, é um colecionador da arte da geladeira de todos os povos. Ele se deleita nisso. Ele está chamando. E o que é essa glória que satisfaz o coração do homem? Eu vou resumir em 3 frases. É tudo o que ele é tudo o que ele faz, é que tudo merece. Isso é a glória de Deus. Tudo que ele é sua beleza, sua santidade, sua misericórdia, seu amor. Tudo isso faz parte da glória de Deus. Tudo que ele faz, a criação, a salvação, a santificação, a transformação, tudo isso é a glória de Deus. E nós participamos disso. Nós experimentamos isso. E tudo que ele merece, porque ele é digno. Então, até agora nós estabelecemos essas 2 ideias, que Deus nos criou para sermos adoradores. E que Deus tem um propósito relacional com essa adoração. Mas o que é adoração na prática? Como a gente participa com isso? Qual a essência de sermos adoradores? Esse é um tema, a gente podia ficar aqui, o resto da vida falando, tentando entender. Eu quero colocar para vocês 2 pontos gerais, 2 pontos centrais. Primeiro, é conhecer a Deus, é buscar pessoalmente um relacionamento com Ele, é entender esse equilíbrio entre a intimidade com Deus e a reverência com Deus, é amar a Deus, é temer a Deus, é viver uma vida para Ele. Salmo 25 diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Então, sim, ver a sua grandeza, a sua majestade, a santidade e poder de Deus, e se prostrar, como Jó, quando seus filhos morreram, quando Pedro viu Jesus andar pelas águas e acalmar a tempestade, ele se prostrou. Mas é também participar do amor, da misericórdia, da graça de Deus, e se humilhar diante dessa graça, que nem Paulo, quando ele foi salvo de forma radical, no caminho para Damasco. É experimentar a disciplina de Deus, e de se arrepender e adorar, como o rei Davi, quando ele pecou contra Deus, e foi confrontado. É experimentar a bondade de Deus, e fazer sacrifícios para esse Deus, com coração de gratidão, como Abraão, quando Deus revelou sua aliança para ele. Então, tem esse primeiro ponto. Nós falamos muito sobre isso na igreja, de buscar um relacionamento pessoal com Deus. Mas tem a segunda área, que também refere à nossa adoração, que é fazê-lo conhecido.
de servir o Senhor, o seu propósito de chamar pessoas da nossa comunidade e pessoas de todos os povos da terra para Ele. Davi coloca desse jeito em Salmo 96, anunciem a sua glória entre as nações, os seus feitos maravilhosos entre todos os povos, porque o Senhor é grande e digno de todo louvor. Então é buscar entender esses propósitos, o que Deus está querendo fazer na terra, o que Ele quer, como é que Ele quer abençoar todas as etnias da terra, e a gente nos juntarmos a Ele nesse propósito. É reconhecer o chamado da igreja para sermos testemunhas, aqui local, mas também até aos confins da terra. E eu quero, para ver esses 3 princípios, eu quero ver 3 passagens que mostram os 2 conceitos na mesma passagem e a vida de 5 pessoas que Deus, eu vi essas questões, alguns são bíblicos, outros são extra-bíblicos. Então, primeiro, Isaías 26, 8. Esse versículo foi usado e é usado como o versículo lema de um grande movimento de jovens nos Estados Unidos chamado Passion, que é chamar todos os jovens para conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Essa frase é usada por muitas organizações, então é bem geral. Mas a ideia de conhecer a Deus em profundo relacionamento e fazê-lo conhecido entre todos os povos da terra. Ou seja, buscar a sua face. Vamos ler o versículo aqui. Andando pelos caminhos das suas ordens, esperamos em ti, Senhor. O teu nome e o teu renome, ou seja, a sua reputação, são o desejo do nosso coração. Algumas traduções colocam a tua reputação. Então, coloquei ali para você entender. Ou seja, andando pelos caminhos das suas ordens, esperamos em ti, buscamos a sua face diariamente. Mas também zelamos para que seu nome seja reconhecido em todo lugar. Segundo versículo, 1 Pedro 2,9, versículo bem conhecido. Vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, a gente aqui primeiro tem a primeira parte do versículo, que é a nossa identidade. É quem nós somos em Cristo, é o nosso relacionamento com Ele. Vocês são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, aí vem o propósito, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, a nossa identidade, quem nós somos, é conectado intimamente com o propósito de anunciar a grandeza, a beleza, o amor, a glória de Deus. Você não consegue se desconectar. Se você é o povo de Deus, você é o povo de Deus Você é o povo de Deus para anunciar quem Ele é. Então, os 2 conceitos, as 2 ideias, e tudo isso faz parte de uma vida de alguém que é adorador. E o último, também bem conhecido, Mateus 22, de amar a Deus e amar seu próximo. Os líderes estavam perguntando qual é o maior mandamento, e respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, amar a Deus, amar o próximo, que é resumido quando a gente chama do grande mandamento, de amar a Deus sobre todas as coisas, e a grande comissão, de amar o seu próximo. Agora, a palavra próximo, o exemplo de que Jesus usava, não era o cara do bairro dele, não. Ele contou a história sobre o samaritano, que era um povo que eles, assim, um povo distorcido de Israel, que eles não gostavam. Então, era, de certa forma, inimigo quase. Ou seja, não é o cara que é só igual a você, as pessoas que são diferentes, pessoas que são de outras etnias.
Eu queria mostrar isso na vida de 5 pessoas. Primeiro, na vida de Jesus. Você vê que Jesus, você vê a vida dele, você vê ele gastou muito tempo em comunhão com Deus, certo? Ele tinha vezes que ele ficava a noite inteira orando. Era a prática de Jesus tirar tempo para estar com o Pai. Apesar de ser Deus também, ele estava limitado num corpo humano e ele teve essa comunhão com Deus. Mas ele também tinha um propósito de servir o que o Pai queria cumprir na terra. E ele, antes de ir para a cruz, ele resume dessa forma, em João 17: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Ele não somente morreu, ressuscitou e subiu ao céu para a nossa salvação, mas ele também treinou um grupo de discípulos que começou a multiplicar essas comunidades de seguidores de Jesus e espalhou a verdade de Cristo por toda a terra. Rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. A gente cantou essa música agora, né? Um homem chamado segundo o coração de Deus. E a gente vê muitas passagens realmente íntimas com Deus. O que eu mais gosto é Salmo 42. Minha alma anseia por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E todo capítulo 24, 42 e 43 é todo um salmo falando sobre isso. Mas ele também escreveu o Salmo 67, que a gente acabou de ler. Louvem-te todos os povos, ó Deus. Louvem-te todos os povos. E quando Davi lutou contra Golias, ele lutou contra Golias para mostrar a todos os povos que há um Deus em Israel. E que esse Deus era digno de honra e glória. Ele trabalhou, ele queria intimidade com Deus, mas ele também queria trabalhar para a honra do seu Deus. Você vem contra mim com a espada, com lance e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, do Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Para o nome de Deus, ele agiu. O apóstolo Paulo, maior missionário da igreja primitiva, quando ele estava indo para Roma, para recrutar ou mobilizar pessoas em Roma para ajudar ele a chegar na Espanha, ele escreve, no final da carta de Romanos, que ele tem pregado o evangelho tem chegado desde Jerusalém até Ilírico, que é o quê? Albânia. Ele pregou em todos os lugares? Não. O que ele fez? Ele plantou igrejas em todos esses lugares. Mas o foco dele era conhecer, que ver todos esses povos chegarem a conhecer também. Então, ele tinha esse desejo, que a gente vê aqui em Filipenses 3, esse profundo desejo de conhecer a Cristo. O poder da sua ressurreição. Ele diz que o resto, irmãos, o resto é esterco. Só Cristo vale a minha paixão. Mas a minha paixão, a minha vida também existe para servir a Deus no seu propósito, de ver Deus adorado em outros lugares onde Ele não é conhecido. Essas duas ideias, essa via de mão dupla de buscar a face de Deus e buscar a reputação de Deus entre as nações, você vê isso ao longo de toda a Bíblia nos homens e mulheres de Deus que servem ao Senhor. Eu fui impactado quando eu primeiro conheci a história do William Borden. William Borden foi um cara jovem, riquíssimo, família rica, podia ter feito qualquer coisa com a sua vida, mas ele quis levar o evangelho adiante. E mesmo quando o seu pai queria que ele fizesse outra coisa, queria que assumisse a empresa, e o que ele fez? Ele teve um tempo com Deus, orou, leu a palavra, ouviu a voz de Deus e escreveu na sua Bíblia a frase sem reservas. Mas ele
voltou para os Estados Unidos depois dessa viagem que ele tinha feito, para estudar na faculdade, foi obediente ao seu pai, fez faculdade, mas quando era a decisão de ou seguir com a empresa ou seguir com a sua visão missionária, ele também parou de novo, orou, leu a palavra e buscou o coração de Deus. E o coração de Deus, ele disse: eu não posso continuar dessa direção, eu não posso retroceder dessa visão que Deus tem me chamado. E aí, ele também teve essa devoção a levar esse evangelho para todos os lugares, né? Ele levou 1.000 alunos na faculdade de Yale para estudos bíblicos. Tinha 1.300 alunos na época, 1.000 estavam estudando a Bíblia, por causa da vida dele. E depois ele foi para o campo. Ele não ficou muito tempo, em poucos meses ele já faleceu, e Deus usou a vida dele para mobilizar centenas de pessoas para o campo. Mas ele, sabendo que ia morrer, escreveu uma outra frase na sua Bíblia antes de morrer: sem arrependimentos. Não me arrependo de ter dado a minha vida para os propósitos de Deus. Então ele buscou a face de Deus, mas ele também buscou o propósito de Deus, de servir o Senhor. Última pessoa que eu queria colocar aqui é meu pai. Isso não sou eu, viu? Esse é o meu pai, muitos anos atrás. Eu queria dar uma foto quando ele estava atuando dessa forma. Então, meu pai acordava toda manhã, cedinho. Eu nunca acordei antes dele para fazer meu devocional. Eu acordava às 6 ou antes. Meu pai já estava acordado. Ele acordava cedo para estudar a palavra, para ler, tá um monte de livro na mesa da cozinha, estudando. E ele gastou a grande parte da sua vida adulta levando a palavra de Deus para essas duas tribos do Brasil. Primeiro, o povo Nadab, que isso aqui é a dedicação do Novo Testamento, quando teve e também o povo Guajajara, que eu mostro daqui a pouco. Mas meu pai nunca ia dizer que ele era um grande pioneiro, um plantador de igreja. Ele disse: não, eu sou um simples cara que traduzia uma parte da Bíblia, que nem terminei a Bíblia. Outra pessoa terminou o Novo Testamento para ele. E ele foi trabalhar com outra tribo, depois de 10 anos. Mas ele foi o primeiro missionário entre os Nadab. E ele levou os primeiros 5 líderes para Cristo, entre os Nadab. Inclusive, o chefe da aldeia, que se tornou o líder espiritual dos Nadab durante 50 anos. Homens e mulheres, alguns extraordinários, né, Paulo, mas muitas pessoas comuns, que nem eu e você. Eu não sei se você se vê como uma pessoa extraordinária, eu não. Eu me vejo como uma pessoa muito comum, muito normal, tenho experiências diferentes de alguns, mas todos nós temos experiências diferentes. Mas eu quero viver nesses 2 princípios na minha vida, de buscar a face de Deus, mas também fazer Jesus conhecido. Como um adorador de Jesus, quero que ele seja conhecido. O C.S. Lewis, ele faz uma citação, fala uma coisa muito interessante. Ele diz assim: o louvor não apenas expressa nosso prazer em Deus, mas completa o nosso prazer em Deus. O que ele quer dizer? O nosso prazer em Deus só é completo quando compartilhamos, quando louvamos a Ele para as outras pessoas. Quando a gente compartilha a nossa alegria no Senhor com outras pessoas. É o prazer de ver o nosso Salvador sendo conhecido, amado e adorado. Então, não é só... Adorador não é só buscar a face de Deus, irmãos, é também se preocupar com a sua honra, com a sua glória, com a sua fama, a sua reputação entre as nações, é zelar por Deus e se dedicar a Ele para que Ele seja conhecido e amado por muitos outros. Isso é importante porque quando a gente começa a falar sobre missões, o John Piper tem uma citação
que começa assim. É a primeira, na verdade, é o primeiro parágrafo do primeiro capítulo de um livro chamado Alegre-se os Povos. Ele diz assim: as missões não é o alvo fundamental da igreja. Missões é importante, a gente sabe, a gente crê na importância de missões nessa igreja. Mas as missões não é o alvo fundamental. Qual o alvo fundamental da igreja? A adoração. Se a adoração é o foco, por que a gente foca tanto em missões? Porque, irmãos, as missões existem porque não há adoração em 7.000 povos ou mais. Ou seja, não tem adoradores, não tem comunidade de seguidores de Cristo adorando o Senhor em milhares de etnias da terra. É por isso que a gente, ser adorador não é só buscar a face de Deus. Isso é a primeira coisa, é a mais profunda, é o essencial. Mas também buscar a sua fama, que ele seja conhecido, faz parte. E é por isso que Paulo coloca aquela ideia de, sempre fez questão de pregar o evangelho, onde Cristo não era conhecido. É de levar o evangelho para aqueles que não têm acesso. E a prioridade do trabalho da igreja, tem muitas prioridades, mas uma das prioridades principais é a gente levar o evangelho para etnias onde não existem igrejas. Porque nós temos igreja. Tem pessoas aqui em Curitiba que não conhecem Jesus, tem. A gente precisa evangelizar, precisamos. Mas se ninguém sai daqui para estabelecer uma igreja no povo bengali de Bangladesh, que tem 134 milhões de pessoas sem nenhuma igreja presente, não haverá igreja entre esses 135 milhões de pessoas, sem a gente enviar alguém para isso. E a questão de prioridade, só queria usar um exemplo bem simples. Prioridade não é porque um é mais importante que o outro. Não é porque esse povo é mais importante que o povo brasileiro. É porque eles não têm acesso. Por exemplo, se eu tenho duas filhas, né? Imagina a Nathalie está com um resfriado. E eu vou precisar levar ela para o médico. Mas, de repente, a Júlia está jogando futebol, cai e quebra o braço. Agora, qual a prioridade para mim? Resfriado pode esperar um pouquinho, né? Braço quebrado tem que ser tratado imediatamente. É a prioridade. Eu amo a Júlia mais do que a Nathalie? Não. A questão de prioridade é aquilo que precisa ser feito com urgência. E o que precisa ser feito com urgência hoje é ver os povos que não têm acesso ao evangelho ter uma comunidade de seguidores nativos na sua cultura. E aí o John Piper nos chama para abraçar essa dimensão global. Ele diz, nosso coração foi criado para abraçar a dimensão global de uma vida missional. Ou seja, uma vida voltada para Deus, uma vida para glorificar a Deus, uma vida de adoração, precisa abraçar as nações, porque o coração de Deus abraça as nações. E aí você pode falar para mim, mas, Kevin, você não me conhece, eu sou uma pessoa muito comum. O que eu posso fazer em relação a isso? Irmãos, Deus usa pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. Eu me lembro, quando era adolescente, tinha uma mulher missionária, solteira, que era o meu vizinho, na base da Wycliffe, em Belém. Ela era solteira e cega, e era missionária. O que ela fazia? Ela fazia o que ela podia fazer. Ela aprendeu português bem, e ela era professora de português para todos os missionários americanos chegando para trabalhar no Brasil, com povos indígenas. Pessoa comum. Pessoa até debilitado, de várias formas. Deus pode usar pessoas extraordinárias. Então, eu quero dar para você, concluir com 5 ações práticas, porque o nosso tempo já acabou. Você pode orar pelos povos, pelos missionários. E eu não estou falando de 1 minuto por dia, eu estou falando, gasta um tempo, 10, 15, 20. Tem movimentos onde tem pessoas orando 1 ou 2 horas por dia pelos povos.
ora com a sua família. Chama os seus filhos para orar pelos povos. E ora e fala com a sua família, ora em relação à sua família. O que Deus tem para a sua família em relação às nações? Segundo, enviar. Irmãos, tem muitos que querem ir, mas nem tem como ir financeiramente. A gente pode ajudar nessa parte. Isso é importantíssimo. Eu conheci um médico jovem, solteiro, que dava 50% do seu salário. Ele era solteiro, então ele tinha mais dinheiro para gastar. Mas ele usava assim, dessa forma. Era a forma que ele disse que ele podia apoiar a questão missionária. Você pode escrever cartas, você pode visitar um obreiro em algum momento. Usa um tempo de viagem para visitar. Você pode divulgar o ministério de alguém que você conhece que está no campo para outras pessoas aqui no Brasil. Então, enviar faz todo um pacote de ajudar aqueles que querem ir para chegarem no campo. E quem não está indo, deveria participar dessa questão de envio. Todos. Eu ouvi alguém falar para mim que missões não é só praia. Irmãos, a igreja está na praia de missões. A igreja está na praia do propósito de Deus de alcançar todos os povos. Todos os departamentos da igreja existem para glorificar a Deus. E podem participar de uma visão missionária. Com as crianças, com o louvor, com os homens, as mulheres, todos podem participar dessa questão. Ele não é só um departamento dentro da igreja, missões. Ele é o alvo, o propósito de Deus. Finalmente, quarto, o terceiro, na verdade, mobilizar. Mobilizar é o quê? Chamar outros a participarem em missões, a irem, a mobilizarem, a orarem, chamar outras pessoas para participar desse movimento. Faz isso com sua família primeiro. Como você está mobilizando seus filhos para conhecer mais sobre missões, para amar os povos e orar pelos povos. Quarto, acolher. Você sabe que tem 142 etnias em Curitiba? Muitos deles sem nenhum trabalho entre eles. Tem muitos que estão acontecendo, tem vários grupos que estão sendo alcançados, mas muitos que não. E, finalmente, ir. E aqui, eu queria fazer um desafio, porque eu acho que ninguém aqui pode descartar a possibilidade que Deus pode chamar para ir para o campo. Conheci uma família que tinha 5 filhos. Quem vai para o campo missionário com 5 filhos? Eles. Foram com 5 filhos. Pensou em Marco Cissara, Nápoles. Ele era pastor vários anos, aí ele fundou a Frontiers Brasil, ficou mobilizando pessoas, mandou seus 3 filhos para o campo missionário. Se tornou 70 anos, agora é minha vez. Ele e a esposa foram para a Malásia, estão lá agora. 70 e pouco, se aposentou, foi para o campo. Conheci um jovem, sem faculdade, chegou lá na China, aprendeu a língua, começou um bacharel em mandarim, ganhou a maior nota no seu TCC. Esse TCC, falando sobre a diferença entre cristianismo e islamismo, se tornou o TCC padrão, modelo que todos os alunos tinham que ler. Ele fez seu mestrado em mandarim e continua no campo. Deus usa todo e qualquer tipo de pessoa. Um casal, nos seus 40 anos, profissionais aqui no Brasil, foram, ano retrasado, para o norte da África com seus 2 filhos adolescentes, que não é recomendado, mas eles foram. Então, Deus quer chamar alguns que vão. Adoração. Buscar profundamente um relacionamento com Ele. Todo dia. Gente, eu estou seguindo a Jesus há 50 anos. Isso é uma luta constante. Não sei se só porque você fica mais velho, não fica mais fácil, não. Tem que ser uma prioridade constante na nossa vida. Mas também buscar que Ele seja conhecido e participar daquilo que Deus está fazendo ao redor do mundo, de chamar seus filhos para Ele, para um relacionamento com Ele. É isso que é um adorador. Vamos orar. Pai, somos pessoas comuns,
Somos pessoas falhas. Todos nós temos nossos fortes, nossos fracos. Mas o Teu Espírito é poderoso para fazer qualquer coisa, através de qualquer servo. Reconhecemos as nossas limitações, mas queremos reconhecer a Tua grandeza, o Teu poder, o Teu amor, que faz tudo possível segundo o Teu propósito. Que possamos viver realmente uma paixão por Ti, Senhor, de Te conhecer profundamente, de viver a nossa vida diária em função do Senhor, mas que também vivemos para servir o Teu propósito de chamar Teus filhos de todos os povos da terra. Oramos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Kevin. Uma mensagem muito apropriada para esse momento, apropriada para essas semanas aí que a gente está pela frente. Agora, na próxima semana, nós temos a conferência missionária. Então, se você ainda não sabia, sinta-se convidado. A partir de sexta-feira, 19h30, vamos estar aqui como igreja recebendo mais informações, mais sobre isso que o Kevin acabou de falar. Como ser um missionário, como ir à frente também dessa forma. Nossa igreja ela é uma igreja com esse propósito, não um propósito missionário. E a gente entende que é assim que nós devemos ser. Eu quero só avisar vocês, recebemos aí a notícia a cirurgia do Evandro, né? Muitos ficaram sabendo, o Evandro sempre está aí com a gente. O Evandro teve uma cirurgia ontem, ele já mandou uma fotinha lá, dizendo que está bem, está com 40 centímetros a menos de intestino, mas está bem, pela aparência dele ali na foto, pelo menos estava bem boa. Então, lembrando, né, voluntários para hoje, conversem lá com o pastor Santareno, logo após aí agora o nosso tempo. E voluntários para o sábado, na conferência missionária, podem conversar daí comigo, só dar teu nome. Vai ser só ali aquela parte de servir uma sopa que já vai estar pronta. Então, não precisamos fazer a sopa, só servir a sopa. Tá bom, gente? Esse vai ser por volta das 18 horas, lá daí o pessoal que for ajudar a gente ali. Tá bom? Então, um ótimo final de semana a todos. Pediria, vamos nos levantar, fazer uma oração final. Obrigado, Senhor, por esse tempo tão gostoso que nós tivemos aqui. Muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que aconteceu nesse dia. Nós sabemos que foi tudo para a Tua honra e a Tua glória. E nós queremos colocar tudo a Teus pés, Pai. Nós somos homens, somos fracos, como fomos lembrados hoje de novo. Mas a gente sabe e tem essa convicção de que o Senhor quer usar a gente, cada um de nós aqui. Nós precisamos da Tua ajuda, Pai. Nos ajude a entender isso e aonde nós podemos ajudar, o que nós podemos fazer. Nós contamos contigo para que a gente possa entender isso e ter isso claro na nossa cabeça. Que a gente tenha isso durante essa semana e esteja se preparando realmente para receber isso na conferência missionária, nos prepara e vai nos dando uma luz já do que nós precisamos aprender nesses dias, Pai. Te peço isso em nome de Jesus. Amém.